Ver, agora sim, tava com o microfone desligado aqui, né, gente? Correria pura. Bora lá, galera. Quero trazer para vocês aqui o lançamento da ferramenta Fluxel. A ferramenta Fluxel aí nada mais é do que uma ferramenta de gestão financeira para pequenos e médios negócios, uma gestão financeira leve, simplificada. Para a gente fazer uma pequena introdução aqui rapidinho, porque a apresentação é rápida, eu não quero tomar o tempo de vocês. Quero ser o mais direto possível. Mas para trazer uma introdução aqui para vocês, contextualizar a coisa, o que eu vi ao longo desses anos aí atendendo empresários? Já são mais de 6 anos já atendendo empresas e mais de 20 empreendendo, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, eu empreendo desde 8 anos de idade. Foi o meu primeiro empreendimento. Então eu já empreendo há muito tempo. E o que eu vi ao longo desse tempo? O principal problema dos empresários, empreendedores, e aí alguns já têm empresas até grandes, negócios até razoavelmente grandes, né? Quando eu digo grande, um negócio que fatura aí mais de 6 dígitos por mês, fatura mais de 100 mil, é um negócio considerado aí de médio para grande porte já. Empresários que misturam despesas de pessoa física com da pessoa jurídica, paga a conta com um boleto com a conta pessoal e vice-versa. Gente, isso traz um sério problema, tanto para o fluxo de caixa do seu negócio, quanto para os cálculos, quanto para problemas jurídicos de proteção da sua pessoa física. Muita gente não sabe disso, mas isso traz problemas também, pode trazer problemas para o patrimônio da sua pessoa física, uma vez que isso está misturado. Então esse é o principal problema. E aí a gente tem outros problemas. Não saber para onde o dinheiro vai, quanto entra, quanto sai, não saber qual a margem de lucro exata. E, gente, tudo isso vamos dizer assim, é um pouco complexo quando você não conhece os números, quando você não sabe fazer as contas. Porque são percentuais, tem muitas contas ali que às vezes não é simples. E o empreendedor brasileiro, ele tem garra, ele tem vontade, ele vai lá, faz, acontece. Só que quando chega na hora da gestão financeira, fica sempre de lado. E eu percebi isso. E aí tem 2 problemas aqui. O problema principal é, às vezes, como vou dizer, a falta de foco nisso, de deixar isso realmente de lado. Existe isso muito, de dar muito foco no faturamento, nas vendas, na entrega lá para o cliente final. E existe o segundo problema. O que existe no mercado que oferecem para vocês é muito complexo de mexer e caro. E aí, a maioria faz o quê? Desanima. Você pega e larga para lá. Fala, vou mexer nesse negócio, é muito caro. Deixa eu continuar com a minha planilhinha aqui. Não é assim que acontece? E o que eu quero trazer para vocês hoje é exatamente algo para resolver isso. Então vamos lá. O Fluxel. Deixa eu abrir o Fluxel aqui para vocês. Ele aqui para a gente falar sobre. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Gente, vou deixar só a tela, tá bom? Só a tela, porque senão pode ficar pequeno para vocês, principalmente quem estiver vendo no celular. Não vou botar minha câmera do lado igual eu costumo colocar, não. Vou deixar só a tela, tá bom? Vamos lá, ó. Essa aqui é a telinha inicial do Fluxo. Você abriu o logo no Fluxo, é essa tela aqui que vai aparecer. Essa tela aqui, ela mostra a saúde financeira do seu negócio. Essa daqui, para mim, é a tela mais, vamos dizer assim, que eu mais gosto dentro do sistema, e até mesmo por isso ela é a primeira tela. Por quê? Porque eu bato o olho nessa tela e eu consigo saber o que precisa da minha atenção, o que tá bom e o que tá ruim. É algo que, para um leigo, vamos dizer assim, uma pessoa que nunca viu o sistema na vida, ela bater o olho nisso aqui e ela olhar. E eu acredito que se você estiver vendo pequeno, você não estiver nem conseguindo, talvez, ler, talvez, como eu disse, né, vendo no celular, talvez você não consiga nem ler o que está escrito. Mas você, de bater o olho, você já sabe aí o que está bom, o que está ruim. Por quê? Pelas cores. O nosso cérebro, ele entende isso. Então, quando eu olho e vejo aqui que está em verde, eu falo, tá ok. Eu vejo que aqui está em verde, aqui está em verde, aqui está em verde, tá ok. Mas quando eu olho para cá, eu vejo que está vermelho. Opa, isso aqui precisa
Isso aqui tem alguma coisa ali. Eu posso não saber o que é, mas tem alguma coisa. Quando eu olho para cá, eu vejo que está laranja. Opa, laranja também é algo de atenção. Então, o sistema ele é intuitivo. Precisa ser simples, precisa ser fácil de você entender. E o Fluxel, ele é exatamente isso. Eu bato o olho e eu sei. Eu tenho aqui já uma escala de 0 a 100 para saber como minha empresa está. Minha empresa aqui está em 84, está inclusive excelente. E aqui tem toda a composição dessa minha nota. Então aqui tem toda uma inteligência financeira e empresarial que eu coloquei dentro do sistema, que você não precisa, por exemplo, se tornar um expert em finanças, você não precisa fazer dezenas de cursos, fazer mentorias, ou seja, o sistema todo ele já traz a inteligência para você. Ele já traz a inteligência mostrando aqui como que é uma saúde financeira boa para um fluxo de caixa, para a questão de lucro, para a questão de liquidez, de previsibilidade, saúde tributária. Ele traz essa inteligência para você. E aí eu olho para isso aqui, eu consigo ver o seguinte, peraí, meu fluxo de caixa tá bom, meu lucro tá bom também, tá excelente, a minha liquidez tá boa, mas peraí, o que é essa previsibilidade aqui? Essa previsibilidade tá em vermelho. Então eu já sei exatamente aonde eu preciso mexer, exatamente o que precisa da minha atenção hoje. Em uma tela, em 10 segundos, você bate o olho e você sabe o que precisa da sua atenção financeira de imediato. Gente, onde que você consegue isso aqui? Não existe nenhum sistema hoje. Por que eu criei esse sistema? Porque não existe nenhum sistema hoje que faça isso dessa forma. Que você bata o olho e você consiga ver exatamente aonde precisa da sua atenção. O que tem hoje nos sistemas? Você tem que analisar os gráficos, analisar um monte de número e tudo mais e interpretar isso. Aqui você tem um assistente financeiro trabalhando para você. Então vamos lá, vou olhar aqui rapidinho, eu não vou abrir todos aqui, porque senão a gente vai tomar muito tempo, mas eu consigo aqui, por exemplo, na previsibilidade, já abrir aqui e ver os detalhes e entender o porquê que nesse critério aqui, nesse índice de previsibilidade, a minha nota está baixa. Por que está aqui com critério crítico? E aí eu olho para isso aqui e eu entendo o seguinte, ó, olha o que ele diz aqui, as médias de entrada dos próximos 90 dias. Ele está me dizendo sobre as entradas dos próximos 90 dias. Ele está me dizendo que a média mensal, que é uma média aqui que eu tenho prevista para os próximos meses, para os próximos 3 meses, é de 26 mil. 26 mil e alguns quebrados. Contra 92 mil que eu tive nos últimos 3 meses. Ou seja, ele está me dizendo o seguinte, Gabriel, a média das entradas previstas para os próximos 3 meses à frente é de 26. No entanto, os seus últimos 3 meses, as entradas médias foram de 92. Ou seja, as suas entradas para os próximos 3 meses, elas estão menores do que a média dos últimos 3. Tem alguma coisa errada aí. Será que, de repente, eu só não lancei as entradas no sistema? Pode ser. Ou será que realmente a minha empresa está com a previsibilidade ruim? É algo que eu preciso trabalhar. Ele diz aqui, ó, as entradas maiores que as saídas previstas dos próximos 30 dias. Ele diz o seguinte, ó, eu tenho aqui, nos próximos 30 dias, 42 mil previsto de entrada contra 65.877 de saída. Então, eu tenho mais saídas do que entradas previstas. Minha previsibilidade está comprometida. E ele olha aqui também para os próximos 60 dias. Ele diz também o seguinte, para os próximos 60 dias eu tenho 64 previsto contra 69, ou seja, eu tenho mais saída prevista do que tem previsto de entrada. Por isso que a minha previsibilidade está ruim, está comprometida. Então eu consigo olhar para isso aqui e consigo pensar no seguinte, será que eu deixei de colocar alguma entrada que eu já tenha prevista? Ou será que é o meu negócio realmente que está sem previsibilidade? Eu estou trabalhando sempre começando do zero. Eu consigo olhar para isso aqui e ver claramente o que precisa da minha atenção. Vamos olhar a saúde tributária? A saúde tributária não está crítica, mas precisa de atenção. Eu vou dar uma olhada aqui. E ele me diz o seguinte, que os impostos do mês cadastrados. Eu tenho 3 impostos desse mês contra 4 do mês anterior. Será que eu esqueci de cadastrar algum imposto? Será que eu coloquei certo? Ou realmente nesse mês só tem 3? Eu preciso dar uma olhada. Ele me diz que não tem nenhum imposto atrasado. Maravilha. Ele diz que os impostos do mês aqui pagos. Ele diz que eu tenho um imposto só de 3 pagos. Ou seja, está faltando pagar 2 ainda. Pode não estar atrasado, mas está faltando pagar 2.
e fala sobre os impostos aqui abaixo do lucro líquido. Isso aqui tá ok. Então eu olho aqui e já vejo, ele ainda me dá aqui, ó, o meu assistente aqui ainda me dá aqui embaixo como eu posso melhorar. Ele me diz aqui, ó, lance todos os impostos do mês, mesmo que ainda não venceram. Lança tudo. Marque como pago cada imposto quitado para manter um controle de dia. Ele me diz aqui. Ele me diz o que eu preciso fazer. E nos outros aqui eu também tenho aqui como que a nota é calculada, o que tá bom, qual o critério que foi usado. Mas eu bato, gente, eu bato o olho e eu sei o que precisa da minha atenção. Hoje, como que você faz isso? Quando você precisa tomar uma decisão, como que você faz isso? Você vai lá analisar uma planilha, vai fazer um monte de conta? Gente, isso aqui eu bato o olho, em 10 segundos eu consigo saber o que eu preciso mexer, onde precisa da minha atenção. Isso aqui é uma tela, é só a tela principal. A gente chama de cockpit, né? Eu chamei aqui de saúde financeira. Eu já tenho aqui também uma segunda tela, que é uma tela de visão geral. Aqui, literalmente, eu tenho a visão geral da saúde do meu negócio. Então, eu tenho aqui o meu saldo em conta, e isso aqui considera todos os saldos das suas contas, você vai lançar aqui. Você tem o total de entradas no mês, você tem o total de saídas no mês, você tem o lucro líquido em reais aqui do mês e o percentual também, inclusive se você já alcançou sua meta ou não. Você tem aqui o fluxo de atividade, quanto que foi de entrada versus o que foi de saída, tem um gráfico aqui, e tem o seu assistente financeiro falando aqui para você também. Gabriel, a margem de lucro de 47,4 supera a sua meta de 45. Os impostos representam 8,1 das suas receitas. Se os impostos estiverem crescendo demais, se algum gasto, alguma despesa estiver crescendo demais, ele vai falar aqui para você. E aqui eu posso fazer filtros. Posso pegar aqui os últimos 3 meses, posso pegar os últimos 6 meses, posso pegar aqui um período personalizado, vou pegar tudo aqui desse ano, desde janeiro. Eu consigo olhar para tudo e ver como está o meu negócio. Exatamente cada ponto do meu negócio. Tela de entradas. Aqui eu também posso fazer as entradas, tá? Aqui também você pode fazer entradas, saídas, mas eu quero mostrar para vocês aqui cada tela separado. Aqui eu tenho uma tela de entradas, onde ela diz quanto eu tenho de entradas aqui cadastrada no mês, a maior origem, quantos foram lançamentos, tem aqui as entradas categorizadas, eu posso vir aqui e lançar uma nova entrada. Olha como é simples. Gente, isso aqui tem que ser simples para o empreendedor. O empreendedor não tem tempo de ficar fazendo isso aqui. O empreendedor tem que fazer dinheiro. E é por isso que muitos de vocês não dão atenção. Por quê? Porque vocês focam em fazer dinheiro. Só que a gestão financeira do negócio também é importante. O que eu quero trazer para vocês é que que é simples, é fácil, dá para fazer isso aqui. Não precisa quebrar a cabeça. Ó, vamos lá, vamos registrar uma entrada? Vou registrar uma entrada aqui. 10 mil reais. Qual vai ser o dia dessa entrada? Vou registrar hoje, tá bom? Origem dessa entrada. Eu posso colocar um nome aqui, então eu tenho um consultório, eu posso colocar o nome do meu paciente, eu tenho uma clínica, eu posso colocar o nome do procedimento que eu fiz, eu tenho uma loja de roupa, eu posso colocar a venda, do que foi aquela venda, qual foi o cliente, quanto foi, eu trabalho com obra, com a construção, eu posso colocar referente ao que foi. Não importa com o que você faça, você pode colocar aqui referente ao que foi essa entrada. Vou dar um exemplo aqui, vou colocar aqui, ó, vou colocar consulta, tá? Consulta Gabriel, é o nome do paciente. E vou colocar aqui a categoria, então posso escolher categorias. Gabriel, a minha categoria não está aqui. Você pode vir aqui e inserir uma nova categoria, ou seja, você customiza. Gente, os sistemas hoje não trazem isso. Fica tudo engessado. Você tem que fazer do jeito que está lá. Isso é muito ruim. Então, eu vou colocar aqui como consulta, que foi o que eu coloquei. Se eu quiser repetir isso aqui, for uma entrada que for repetir mensalmente, eu posso colocar aqui quantos meses ela vai repetir. Ou seja, eu não preciso ficar todo mês indo lá e repetindo isso. E vou salvar. Uma vez que eu salvei, está aqui a consulta do Gabriel, o valor que ele pagou aqui, o procedimento. Eita, errei! Não era no dia 20 que o Gabriel era essa entrada. Está programado para o dia 30. Eu venho aqui e troco rapidamente. Não tem mistério. Não era para colocar isso aqui nesse mês, era para o outro mês. Meu Deus, você pode vir aqui e alterar. Não era 10 mil, eu botei um zero a mais, era só R$1.000. Ponto, você vem aqui e altera. Tudo de uma forma simples, fácil. Preciso excluir, vem aqui e exclui. Preciso duplicar, para você não ter que ficar fazendo todo mês. Vem aqui e duplica. Tem uma entrada aqui, vou duplicar para o próximo mês. Qual a data que essa entrada está prevista para o próximo mês? Salvei.
Olha que rápido. E aí eu posso ir lá no próximo mês. Vamos lá no próximo mês? Vou botar aqui dia 1/9 até o dia 30/9. Saiu o ano ali. Oh, meu Deus, saiu o ano ali. 2020. Pronto, agora foi certo o ano. Tá aqui, ó, consulta do Gabriel aqui lançada no próximo mês. Por quê? Porque eu só fui ali e dupliquei. Posso ver aqui meu histórico mensal, posso ver o histórico dos últimos 15 dias, dos últimos 7, posso customizar, posso filtrar por uma categoria específica. Tudo para facilitar a sua vida. Mesma coisa aqui nas saídas. Tenho aqui total de saídas, separado por despesa fixa, despesa variável, despesas extras, impostos. Tenho aqui todas as saídas e o somatório delas. Posso vir aqui lançar uma nova saída. Então vem aqui rapidamente, lança a saída, coloco o dia que aconteceu essa saída. Vou dar um exemplo aqui, ó, material, escritório. Qual a categoria? Vem aqui, escolho uma categoria. Foi o quê? Ó, materiais. Para mim seria mais próximo aqui, materiais de consumo. Coloca aqui, é uma despesa que é fixa? Ela acontece todo mês, no mesmo valor? É uma despesa que é variável? Foi uma despesa extra? Eu acredito que material de escritório seria uma despesa extra. Se repetir mensalmente, eu coloco aqui. Se não, coloco em salvar, tá lá a minha despesa. Ó, material de escritório, lançada aqui para o dia 20. Uma vez que ela tiver sido paga, o que eu faço? Eu pago, eu coloco, assinalo ela como pago. Para quê? Para eu saber que eu paguei. Porque na hora que eu vier aqui dentro do meu sistema, isso aqui é o que mais dificulta a vida da gente. Eu saber que eu paguei um negócio ou não. Você saber se realmente está de fato tudo em dia. Então aqui eu consigo ver, eu olho para cá, o que está em branco ainda não está pago. O que está em vermelhinho já está assinalado como pago. E olha que extraordinário que eu vou mostrar para vocês. Vou desmarcar um aqui, tá? Vou desmarcar. Quando eu venho aqui na minha tela saúde financeira, olha o que aparece aqui para mim, olha o que meu assistente me fala. Eu abro a tela, abri o sistema, ele fala, você tem uma saída sem confirmação de pagamento. Total de 15 mil pendente. Confirme o pagamento na tela de saídas para manter o saldo em conta correto. Por quê? Porque se eu desmarcar, como eu desmarquei lá, o meu saldo em conta aqui, ele não foi debitado. Ele não foi debitado. E ele está me mostrando aqui que tem algo vencido e não foi confirmado o pagamento. Será que eu realmente deixei de pagar? É um erro? Eu esqueci? É o quê? Ou será que eu só não marquei? Ah, será que eu só não marquei? Eu venho aqui e marco. Uma vez que eu marco aqui, o que ele faz? Ele some daqui a atenção aqui, o alerta, e ele vai lá, atualiza o meu saldo em conta. Olha que lindo. E aí você sabe, você não precisa ir lá e abrir o extrato para ver quanto tem de saldo em conta. Você vê aqui. O tempo que você demora para abrir lá o aplicativo, botar lá 100 e tudo mais, você abre isso aqui, ponto. Já sei quanto que eu tenho de saldo em conta. Posso vir aqui nas saídas e filtrar as saídas, igual eu faço nas entradas, últimos 7 dias, um período customizado. Posso buscar aqui para uma saída específica. Então, por exemplo, aqui quero buscar o que eu gastei aqui de anúncios. Tem aqui o que eu gastei de anúncios, qual a data desse anúncio. Posso filtrar aqui por uma data específica, então quero filtrar do dia 1º até agora, para saber. Opa, tem aqui um imposto aqui que não foi pago, dia 20, vence hoje. Inclusive, ele está informando para mim que eu tenho imposto. Paguei esse imposto, o que eu faço? Venho aqui e marco o imposto. Marquei o imposto, o que acontece, Gabriel? O saldo em conta é atualizado e some daqui da minha saúde financeira. O meu assistente financeiro fala, opa, você pagou. E olha que bonito, melhora aqui a minha pontuação. Minha pontuação vai melhorando. Aqui a previsibilidade. Como eu fiz aquele lançamento, a previsibilidade já aumentou. Porque eu fiz um lançamento no outro mês, lembra? Tela de fluxo de caixa. Gente, isso aqui é o principal. O empresário, o empreendedor, um dono, seja de pequeno negócio, não importa quanto você fature, você precisa saber para onde que o seu caixa está indo, como é que o seu caixa está. Eu começo o mês. Comecei o mês aqui, ó, com 92 mil. Ele mostra aqui, 92.743 na conta. Eu consigo visualizar como que vai terminar o meu mês. Se o meu mês vai terminar com saldo menor, se vai terminar com saldo maior, se vai terminar igual. Eu consigo olhar para isso aqui e saber se o meu caixa está crescendo. Então ele me mostra aqui, para esse mês, as entradas, as saídas, qual foi o lucro, o percentual e qual o meu saldo final. E mostra aqui um gráfico. Eu tenho o gráfico também para eu olhar, que é bonitinho? Tenho, mas ele me mostra aqui claramente quanto que eu comecei, quanto que está o meu mês aqui no início
e quanto que eu vou terminar aqui com o meu saldo. 106.279, se continuar igual está agora. E ele mostra aqui alguns lançamentos aqui também do seu mês. Tela relatórios, essa daqui também eu acho extraordinária. Ela me mostra um retrato financeiro dos meus meses, como eu quiser colocar aqui, tá? Eu posso customizar, então eu posso customizar 3 meses. O padrão ele mostra 6, pode mostrar 12, posso pegar aqui um período personalizado e aplicar. Olha como é simples. E aqui, olha que legal. Ele mostra o lucro acumulado no período que eu coloquei, ou seja, de janeiro até agosto, até hoje. Ele mostra o lucro acumulado em dinheiro, reais. Ele mostra a margem média, ou seja, qual foi a margem média nesse período, quanto que eu paguei de impostos, e me mostra aqui num gráfico o seguinte, em verde, quanto que eu tive de lucro, e a linha roxa, quanto que eu retirei. Então vamos lá, eu tive 40 mil de lucro, 40.940 de lucro em janeiro, mas eu retirei, olha, veio para o meu bolso, 30 mil. Em fevereiro, o lucro foi de 45 e eu tirei 30. Em março, o lucro foi de 38, eu tirei 30. Eu consigo olhar e ver exatamente quanto que eu lucro versus quanto vem para o meu bolso. Isso aqui é extraordinário para quem é empresário. Consigo olhar aqui a margem de lucro percentual ao longo desse período, quanto percentualmente, porque uma coisa é dinheiro, tá, gente? Uma coisa é dinheiro. Eu posso estar faturando 40 mil no mês e ter uma margem de 5%. E posso estar faturando 40 mil no mês e tendo uma margem de 46 aqui, que ele está dando aqui em janeiro. Tá? Isso aqui é um cenário hipotético, é lógico. Vou preencher aqui para vocês entenderem como funciona a ferramenta. Mas eu tenho toda essa análise aqui, consigo entender também se o meu negócio tem alguma sazonalidade. Por exemplo, chega em algum mês aqui, cai a margem de lucro, cai, por exemplo, o faturamento. Eu consigo olhar para isso e ver, ter muita clareza. Consigo ver a distribuição das despesas aqui no mês atual, onde que está a maior distribuição de despesas. E aqui, uma parte crucial também para quem é empresário, o planejamento. Imagina, sabe quanto você paga numa consultoria em média? Estou falando em média, porque eu já fiz consultoria e faço também, mas hoje é muito raro, tá? Uma consultoria em média, você paga 10 mil reais uma consultoria aí de 2, 3 meses, tá? Uma consultoria razoável, tá bom, gente? Estou falando de uma consultoria top não, tá? Estou falando de uma consultoria razoável, alguém que vai te entregar um negócio legal. O que eles vão te entregar é algo parecido com isso aqui que você está vendo nessa tela. É algo parecido com isso aqui. Você vai pagar... Inclusive, teve uma mentorada minha que ela falou para mim, Gabriel, eu paguei 20 mil reais para eles fazerem isso aqui para mim, que está nessa tela aí. Ela pagou uma outra consultoria. A consultoria dela demora mais um tempinho a mais. Mas, em média, é isso aí, tá, gente? 10 mil reais é uma consultoria de 2 meses. Olha o que você tem aqui. O sistema, ele pega, entende os seus números que você já alimentou nos últimos meses e ele consegue analisar para onde o seu caixa está indo. Ele consegue analisar e fazer uma previsão para os próximos 6 meses. Ele olha e fala, Gabriel, o saldo previsto na sua conta, hoje a gente está aqui, ó, saldo em conta, depois do balanço, 132 mil. Que é o saldo que está aqui, 132 mil, é o meu saldo em conta. Mas ele me mostra que nos próximos 6 meses, se a coisa continuar como está, eu vou ter um saldo em conta de 211.544. Eu vou ter um lucro projetado de 78.990, com uma receita média mensal de 92 mil. Ou seja, ele me mostra aqui como está indo a minha empresa, se a minha empresa está indo de lado, se a minha empresa está subindo. Eu consigo ter previsibilidade para tomar decisão, para fazer um investimento, para comprar algo, para expandir a empresa. E ele me mostra aqui um detalhamento mensal com base no histórico. Então ele me mostra aqui uma previsão de entrada de 92 mil em setembro, 92 mil em outubro, 92 mil em novembro. É lógico, ele mostra aqui uma entrada prevista com base na média dos últimos meses. Mostra aqui quais são as saídas também. E mostra qual seria o saldo final, mês a mês aqui, com base na previsão, com base no planejamento que ele faz dos dados que você já inseriu no sistema. Agora você imagina, 10 mil reais uma pessoa pagar numa consultoria, um empresário, um microempresário, um empresário médio que seja,
pagar 10 mil reais na consultoria para te mostrar isso aqui. Fica inviável para a maioria de vocês. Fica inviável, gente. E aí, deixa para depois. Você vai deixando para depois. Por último, a gente tem a tela aqui, onde mostra a assinatura, né? Que é uma conta trial aqui, uma conta de demonstração, e uma configuração. Nessa configuração aqui, é legal eu falar disso aqui para vocês, por quê? A gente falou aqui de meta de saúde financeira, ele mostra meta de lucro aqui, etc. Aqui tem a meta de lucro, né? 45%, ele mostra aqui se a meta foi batida. Mas aqui nas configurações, ele tem aqui para você colocar a meta de margem de lucro. Porque, gente, a meta de margem de lucro de um negócio, ele é diferente para o outro. A meta de um negócio, por exemplo, igual o meu, de infoproduto, digital, de consultoria, de sistemas, né? É uma margem. A margem para, por exemplo, quem tem um consultório dentário, quem é advogado, quem tem um material de construção, quem tem um ateliê, quem é arquiteto, é outra margem. Cada um vai ter a sua margem. E você pode customizar o sistema. Então eu posso vir aqui e colocar a minha margem. O meu negócio tem margem de 60%. Eu venho aqui e salvo. E olha que interessante se eu salvar aqui a meta. A minha saúde financeira é atualizada. E olha aqui o que está dando atenção. O lucro. Por quê? Porque o meu critério aqui, eu não cheguei na minha meta de lucro. Se eu vim aqui na visão geral, eu consigo olhar. Eu só bati 60% da meta de lucro. Eu tenho uma meta de 60%, ou melhor, eu bati 77%, né? Eu tenho uma meta de 60% e eu só estou em 46% ainda. Então eu consigo vir aqui e customizar essa minha margem de lucro aqui, porque cada negócio é um negócio. Outra coisa muito importante, que isso aqui eu já usei em outros sistemas e dava muita confusão, porque tinha que fazer uma gambiarrazinha, né? Na verdade era isso que tinha que fazer, esse é o nome. Aqui não, você pega o seu saldo em conta, vou começar a usar o Fluxo hoje. Você pega o seu saldo em conta, que está lá na sua conta, e lança aqui. Por que você vai lançar isso aqui? Porque isso aqui, vou deixar em zero aqui. Deixa eu fazer o seguinte, peraí. Vou salvar não. Vou vir aqui na visão geral, olha que quanto tem saldo em conta, 132. Se eu vier e tirar isso aqui, zerar e salvar, olha quanto tem em conta, 122. Por quê? Porque eu não lancei o meu saldo inicial. Isso aqui, você vai começar a usar o sistema, você vê lá exatamente quanto estava na sua conta. Tinha lá na minha conta R$ 2.357,42. Você vem aqui e salva. E aí o sistema vai identificar isso e vai atualizar o saldo. Vai atualizar o saldo. Para quê? Para não dar divergência. Os números têm que bater, gente. Isso aqui é crucial. E caso você tenha alguma informação já, por exemplo, você tem informação em planilha, você pode vir aqui, escolher e importar os dados. Dentro do conteúdo, onde a gente tem os tutoriais, tem um modelinho para você colocar, que você pode copiar e colar, jogar aqui e importar os dados. Ou seja, você não precisa começar do zero também. Você pode vir aqui e importar todos os dados. Para quê? Para você ter dados históricos aqui. Como foi o caso que eu fiz. Eu peguei aqui e fiz os dados históricos. Peguei aqui o dado botei dados aqui, alimentei com dados simulados aqui desde janeiro, para ter dados aqui, informações aqui para a gente fazer a apresentação. Ou seja, você pode vir aqui e importar os dados que você já tem aí. Você não vai pegar e ficar, vou começar aqui do zero. Não, você pode vir aqui e importar esses dados. Ou seja, tudo pensado para você que é microempresário, tem um pequeno negócio, tem um negócio talvez um pouco maior, tem dificuldade de fazer essa gestão financeira, acha muito complicado. Isso aqui é exatamente para você. Eu tenho certeza que isso aqui vai mudar a gestão financeira do seu negócio. Se hoje você quer tornar o seu negócio aí mais leve, tornar a gestão financeira do seu negócio mais leve, mais rápida, você quer separar as contas da empresa das contas pessoais e vice-versa, quer ter o controle total do seu negócio, saber para onde o dinheiro está indo, você quer tomar decisões financeiras com assertividade, através de dados concretos, não de achismo. Gente, o fluxo é exatamente para você. E eu quero mostrar para vocês aqui o que eu preparei para vocês. Vocês já estão na minha base, tá? O que está na base do Gabriel? Vocês já cadastraram algum e-mail, já estão dentro de algum grupo, e por isso eu convidei vocês para fazer esse lançamento. Eu não estou fazendo um lançamento ainda externo. Eu fiz isso aqui primeiro para quem já é cliente,
tá? Quem já é meu cliente, e agora eu estou fazendo para vocês, que talvez ainda não sejam um cliente. Então, o que você vai ter fazendo a sua assinatura do Fluxo? O Fluxo é um sistema, ele é no modelo de assinatura, e o que você vai ter acesso fazendo a assinatura do Fluxo agora? Você vai ter acesso ao Fluxo por 1 ano, que é o sistema que eu mostrei para vocês aqui. Você tem todos os tutoriais de uso do sistema e também todas as atualizações. Você tem a comunidade Fluxo com outros empresários. Então você pode trocar ideia ali, inclusive, com outros empresários, do que está funcionando no negócio dele, do que você está fazendo, o que não está funcionando, e etc. Você tem suporte online no WhatsApp para poder tirar suas dúvidas. O sistema deu algum problema, você está com alguma dúvida em alguma coisa, você tem o nosso suporte no WhatsApp. Eu vou te dar de bônus uma mentoria de negócio durante 60 dias. Para a gente trocar ideia, a gente conversar e a gente entender como está o teu negócio, o que você está fazendo aí, e eu te dar insights, te dar orientações para você melhorar o seu negócio, melhorar a sua lucratividade, melhorar o seu faturamento, as vendas, etc. E você vai ter também desconto de 50% para anunciar nos nossos canais. Para quem não sabe, a gente tem alguns canais, inclusive tem um canal dentro do Fluxo. Eu não mostrei aqui para vocês por causa dessa conta. Essa conta não é uma conta de administração, ela é uma conta só de demonstração para vocês. Mas tem um canal, inclusive dentro do Fluxo, de anúncio, que você pode anunciar ali, ou seja, as pessoas que estão ali dentro do Fluxo conseguem ver o seu produto, o seu serviço, o que você faz. Então você tem até 50% de desconto para anunciar nos nossos canais. Qual o investimento hoje para você ter acesso ao Fluxo? Gente, uma consultoria empresarial de 2 meses, como eu falei para vocês aqui, custa aí em média R$10.000. Esse é o valor de uma consultoria. Um assistente financeiro que você tem dentro do Fluxo também, R$2.500 mensal. E eu nem estou considerando aqui impostos, benefícios, horas extras. Estou falando de você ter um assistente financeiro. Você contratar um assistente financeiro. R$2.500 em média por mês. Mentoria de negócios, que é a mentoria que eu vou trazer para vocês aqui. R$5.000 é a mentoria. Um sistema de gestão financeira. Eu estou falando aqui de um sistema qualquer. Você pode procurar aí, pesquisar outros no mercado. Não existe nada hoje igual ao Fluxo, com as funcionalidades que o Fluxo tem. Mas você pode procurar aí sistemas de gestão financeira, sistema de fluxo de caixa. Os mais baratos, eu pesquisei, R$259 mensal. Qual o preço oficial do Fluxo? Esse aqui é o preço que a gente vai comercializar o Fluxo. Gabriel, você já está fazendo anúncio para o Fluxo? Isso aqui já está na internet para todo mundo comprar? Não, não está. Mas esse aqui que eu vou te mostrar agora é o preço oficial que a gente vai fazer. Isso aqui já está definido, que é de R$ 99,70 por mês. O que eu quero trazer para vocês aqui é uma condição diferenciada, uma condição especial para você ser um membro fundador, você se juntar a gente, juntar a galera que já está dentro já, que o primeiro quem se juntou foram os meus clientes, meus alunos, mas você tem uma condição especial para se tornar um fundador, ter acesso a todo esse ferramental e você começar a ser mais competitivo no mercado. Então, de R$ 99,70 mensal, você vai ter acesso ao Fluxo, tudo que eu te mostrei aqui, por R$ 67 ao mês no primeiro ano. Tá bom? Então, se você quer aí separar as contas da empresa das contas pessoais, saber exatamente quanto está entrando, quanto está saindo, quanto você lucra, melhorar o seu fluxo de caixa e fazer o dinheiro sobrar, parar de usar planilhas e controles manuais e tornar o seu negócio muito mais competitivo, o Fluxo é exatamente para você. Eu vou colocar o link aqui agora, tá? Para vocês... Deixa eu pegar o link aqui. Boa, eu não lembro onde está o link. Maravilha, hein? Deixa eu pegar o link aqui, vou botar o link aqui no chat para vocês. E eu vou ficar aqui, gente, também para vocês que quiserem, de repente, tirar alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa aí em relação ao sistema, alguma coisa aí. Tá bom? Pode botar aí no chat. Estou colocando aqui no chat o link. Ou para você que quiser fazer a sua assinatura. Algo muito importante que eu preciso falar aqui para vocês. Esse valor, essa condição promocional,
é apenas para os primeiros 50. É isso, é para os primeiros 50. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui eu vou divulgar nos grupos, eu vou divulgar via e-mail também. Então, essa condição que eu estou trazendo para vocês de membro fundador, com esse valor especial, com o bônus da mentoria, com o bônus do grupo de empresários, etc., é para os 50 primeiros. Então, é só para os membros fundadores. Inclusive, você vai ter lá dentro, quando você acessar o Fluxel, a gente vai colocar, depois que todo mundo tiver, os fundadores estiverem inscritos, a gente vai lançar lá dentro. Você vai ter um logozinho lá, um logo de membro fundador, vai aparecer lá. Tem um lugarzinho que você coloca o seu nome, você customiza o seu nome. E lá embaixo assim vai aparecer membro fundador, vai aparecer lá. Tá? Vai aparecer uma medalhinha lá para você. A gente ainda não colocou exatamente lá na plataforma, porque a gente não definiu ainda exatamente ali o logotipo que vai aparecer. Mas vai aparecer para você lá, para você saber que você é um membro fundador, você faz parte disso aí. Tá bom? Gente, estou aqui aberto para vocês, para a gente tirar dúvidas aí e tudo mais, etc., caso seja do interesse aí de vocês, tá bom? Só colocar aí no chat e a gente troca essa ideia aí, eu respondo vocês.